Boa noite a todas e todos. É sempre um desafio marcar uma sessão de qualquer coisa hoje em dia com o calendário de futebol. Estamos a tentar competir com um grande derby, não é? Mas se fosse a terça, seria a terça, se fosse a quarta, era a quarta, de maneira que, de facto, o futebol não pode mapear os nossos calendários. Muito bem. Boa noite a todas e a todos. Queria-vos deixar algumas palavras introdutórias, breves. Agradeço a presença e participação do painel ao Presidente do IPDJ, Vítor Pataco, aqui presente na mesa. Agradeço também ao Laurentino, do Gabinete do Secretário de Estado, em representação do Sr. Secretário de Estado, e João Manuel Araújo, Secretário-Geral do COP, em representação do Sr. Presidente. E agradeço aos restantes participantes do painel que passam a introduzir-se: Susana Feitor, Vice-Presidente da Comissão de Atletas Olímpicos, com uma vasta carreira olímpica com 5 participações em Jogos na marcha. Leila Marques, Vice-Presidente do Comitê Paralímpico de Portugal, atleta também paralímpica com 4 participações na natação. Luís Monteiro, Presidente da Associação dos Atletas Olímpicos, com participação no pentatlo moderno também. E com o moderador Pedro Dias, que depois irá ocupar esta posição, que é secretário do Estado de Lisboa e também atleta olímpico em julho, salvo erro, em Beijing 2008, se não me engano. Certo. Agradeço a presença de todos e todos aqui, bem como todos aqueles que nos estão a acompanhar na internet, na transmissão em direto que estamos a fazer desta sessão. O Panático Clube de Lisboa há mais de 40 anos que desenvolve uma atividade persistente da divulgação e defesa dos ideais e ética do desporto, em que se enquadram esta e outras múltiplas sessões de debate sobre temas da maior relevância na atualidade. Mesmo nas maiores adversas condições que passámos nestes 2 últimos anos, o Panático Clube manteve e até reforçou a sua atividade. Permitia-me destacar o lançamento da Universidade de Ética Desportiva, que conta hoje em dia com um conselho de docentes sócios do clube, liderados pelo professor Rui Prensa Garcia, e de que fazem parte Alexandre Beste, Antonino Pereira, Carlos Chical Correia, Carlos Neto, Daniel Seabra, Joana Alexandre, Luísa Costa, Luís Horta, Maurício Veiga, Patrícia Costa Dias e Pedro Sequeira. Também alargou os seus horizontes de intervenção a todos os países da lusofonia, nomeadamente aos 5 países africanos de língua oficial portuguesa e ao Brasil, com os quais levará a cabo, no final do mês de setembro e início de outubro, um Ética Summit do Panático Clube, que durante 2 dias plenos de atividade envolverão centenas de pessoas de toda a lusofonia em torno da ética do desporto. O Ética Summit será lançado publicamente nos próximos dias e peço que estejam atentos e participem ativamente dentro das vossas possibilidades. O Panático Clube de Lisboa abraça no seu seio todos aqueles que, como vós, pela vossa vida e prática em torno do ecossistema desportivo, se revejam como defensores dos ideais do desporto, dos seus valores éticos e do seu fair play. Sem mais delongas, passo a palavra ao Pedro Dias para conduzir os trabalhos desta reunião. Obrigado. Boa noite a todos. Não vou alongar muito porque já estamos um bocadinho atrasados e na Bélgica a nossa apresentadora não está habituada ao nosso atraso português, aos nossos 5 minutinhos. Agradecer a todos os presentes, à mesa que aqui está, e enquadrar-vos primeiramente o que é que nós estamos aqui a fazer. Bom, vai ser apresentado um estudo que foi feito agora recentemente, 2 semanas depois dos Jogos Olímpicos. Esse estudo e a nossa convidada Sophie já vai apresentar detalhadamente todos os pormenores sobre esse estudo. Faz parte de um projeto europeu, do programa Erasmus mais Desporto. Hoje o programa Erasmus mais Desporto é a maior fonte de financiamento a nível europeu de desporto que existe. A Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal foi desafiada há 2 anos para participar deste projeto. O projeto acabou por ser aprovado, é encabeçado pela Universidade de Bruxelas, que vai proceder à investigação. Infelizmente depois a Associação não quis dar continuidade a esse projeto,
e a Sport Evolution Alliance, uma cooperativa da qual eu faço parte e estão aqui bastantes elementos, acabámos por assumir esse papel de parceria em Portugal para esse projeto. Achámos que era bastante relevante pelo facto de entendermos qual é que era o valor do desporto em Portugal. Todos temos uma ideia, uns podem achar que é mais importante, outros menos importante, mas era importante quantificar esse valor e também dos seus atletas. Portanto, este estudo foi feito, este consórcio dos projetos europeus são projetos com vários parceiros de vários países. Este projeto tem 8 a 9 parceiros, se não me engano, a Sophie vai mostrar detalhadamente tudo isso, e com resultados verdadeiramente surpreendentes para Portugal, e foi assim que eu desafiei o Panato Clube de Lisboa a apresentarmos estes resultados, e em boa hora temos aqui representantes do IPDJ, da Secretaria de Estado, porque estes resultados devem e têm esse papel de poder mudar as políticas futuras e os investimentos futuros no desporto através de números verdadeiros e apenas não de uma percepção. Vou agora, sem mais demoras, passar a palavra à minha colega da Universidade de Bruxelas, a Sophie. Portanto, ela vai fazer uma apresentação de mais ou menos 45 minutos, de 50 minutos, sobre todos os detalhes do projeto. Posteriormente a essa apresentação, vamos ter perguntas técnicas que vocês poderão fazer diretamente à Sophie em inglês, e quando essas perguntas técnicas acabarem, vamos dar mais ou menos 15 minutos para essas perguntas, vamos passar aqui para a mesa redonda e debater esses resultados, ok? Portanto, Sophie, can you hear me? Sophie, can you hear me? Liga o microfone. Sophie, can you hear me? I can hear you. Can you hear me? I can hear you well, Pedro. Can you all hear me? Yes, we can hear you. Sophie, whenever you want, you can start with the presentation, okay? Whenever you want, Sophie, you can start with the presentation, okay? Okay. Thank you very much. Please let me know if any technical problems occur. So good evening, everyone. Unfortunately, it's online for me, but I'm very happy that Pedro invited us, and I'm also very happy that you guys are here to hear about our Athletes for Society project about empowering the public value of sport to athletes as role models. First, I'm shortly going to introduce the team behind the project, the coordinator team, which is the team of the VUB, the Vrije Universiteit Brussel, or the Free University of Brussels. So the project manager is our head of our research group, Veerle de Boscher. Veerle de Boscher, her focus in research lies on sport policy, and she's managing this project. Inge de Rom, she is focusing on the impact of elite sport events within her own research, and she is a project supporter, so whenever it is needed, she supports us in the VUB, content-wise, but also practical-wise. Then Sophie, that's me, I'm the project coordinator. I took it over from Jens de Rijke, who unfortunately left us for another organization. And then we have Eva Hielens. Eva Hielens is doctoral researcher, so she's responsible for the research within this project and for data analysis, the population survey and things like that. So to go a bit deeper into my own background, I am currently a PhD candidate in sport psychology. I'm trying to finish my PhD this year. My PhD is about the transition from elite sport to the job market and the vocational development of elite athletes. For example, the transferability of competencies developed in elite sport to competencies needed in the job market. I'm also a researcher in the team of Professor de Boscher within the topics of sport and society.
I educate some courses within sport management. And in my free time, I'm a passionate football player, unfortunately on a non-elite level. And I am also trying to get a degree in coaching in football. I'm currently aiming to get the UEFA B degree. If you have, after this presentation, any questions or remarks or suggestions, please do not hesitate to contact me. You can also find me on LinkedIn and Instagram. So, but now the interesting part of this presentation, the Athletes for Society project, and why are we doing this project? I will first introduce you shortly the reasons behind the project, so the project Rationale. So let's first take a look at the global sporting arms race. And when we look at this picture, we see that on the y-axis, we see the expenditures of top medal countries, and within the graph, the lines represent the performances of those countries. Important to note here is that there is an upward trend in the expenditures, but it does not relate with the performances. So it is not because they invest more in elite sport that there are better performances. So this result is very important because it raises the question that if it does not raise any performances, why should we invest in elite sport? So organizations and policy is not only looking at the input, the financial investment, the throughput, in which the financial investments are used, for example, sport facilities, talent identification, and the output, the medals. But also the impact is becoming very important. So what is the impact of elite sport? Why should we invest in elite sport? It is not because of the performances, as we have seen in the former slides, but maybe there are some other reasons to invest in elite sport. For example, many countries believe in the societal impact of elite sport, in the public value elite sport can foster. For example, within policy documents of the National Olympic Committee of the Netherlands, it is stated that major sporting achievements make us proud and contribute to our national identity. It provides connection and shared stories. This does not only benefit people, but also the society. It justifies the ambition of the Olympic Committee to achieve a permanent place in the top 10 worldwide. And also here in Belgium, we see that policy focuses on the societal importance of elite sport. They state in their policy documents, for example, that together with the pursuit of elite sports results, maximum efforts are made to create public value and support for the societal importance of elite sport and to set an example for young talent. The Flemish athletes and their team serve as ambassadors to contribute positively to Flanders' image in the world. So not only policy documents, but also in literature and research, we see that there is spoken about the effect of elite sport on societal outcomes. And in literature, it is called the inspiration or demonstration effect. And we see here in the picture a very nice example of the three guys that see their sporting hero Zlatan Ibrahimovic. So when we take a look at this picture, we cannot deny that elite sport does have an effect on people. And research shows that those effects can be on multiple levels. So from athletes and teams, for example, athletes who inspire people by being a role model, but also successes, kids that are inspired by the success of a athlete within swimming, for example, the organization of events. So, for example, the organization of the Olympic Games within a certain country, but also stakeholders. So, for example, businesses, but also sponsorships, international relations with organizations, and so on. So it is quite shown in literature that elite sport has a positive effect. And for example, I will show you this short video on some potential impact of elite sport. Your whole life, you've done things I could have never imagined doing. Things almost no one in the world can do.
but I'm proud of you for something else. I'm proud of you for doing the things that we could all be doing. The things you do, not for yourself, but for others. The things you do every day. Things that matter. The impact you have on the world around you. And I can't wait to see what you do next. I think this video is a really nice example of the impact of elite sport, and it goes further than the performances of athletes. But unfortunately, there's also some negative impact sport can foster. For example, negative behavior, discrimination, inequality, and so on. Now, in order to get an overview of the societal impact of elite sport, one of our colleagues, our former colleagues, Jens de Rijke, made a framework, the MESSI framework, which states Mapping Elite Sports Potential Societal Impact Framework. So he took a look at the literature that was available on the societal impact of elite sport, and he summarized in 10 dimensions which teams can foster or can have a negative impact or a positive impact on society. So there are different dimensions: social equality and inclusion, collective identity, connection and pride, ethics and fair play, happiness and experiences, fans and media, international image and political power, athletes' quality of life and competences, sport participation and inspiration, economic development and partnerships, and local and environmental. So for each of those dimensions, we found that there can be a positive impact on the public value, but there can also be a negative impact. For example, with social equality and inclusion, there can be integration thanks to elite sport and social equality, but there can also be sexism and exclusion and exploitation and discriminations due to the elite sport environment. So in this framework, we can see important things we can focus on with sport organizations to foster the societal impact, and in fact to say why we have to invest in elite sport. But despite we have an overview and we know that there is an impact of elite sport, sport organizations are still having difficulties to manage their societal impact. They often lack the inspiration or capacity to do so. And in fact, that is where the Athletes for Society project comes in. We know there is a certain impact, but we want to go deeper into how should organizations manage to have societal impact using elite sport. So concretely, the aim of our project is to inspire, support, and stimulate sport organizations to increase the public value of sport. Of course, the University of Brussels stands not alone in this project, and it is very important to mention that we have 10 partners within 7 countries, namely Finland, Poland, Czechia, France, Portugal, Belgium, and the Netherlands. It's also important to note that we do not only have academic partners, but also sport organizations and private and innovation partners. This is very important for us because we want to make sure that theory goes into practice, and that way we have hands-on material and practical tools for organizations so that they can build capacity to have interesting programs on the societal impact of elite sport. And within the project, we are kind of focused on role models programs, so we want to help organizations to implement successful role model programs that have societal impact. So now we come to the project outline. The Athletes for Society project consists of 4 different steps. So first we take a look at the situation, how it is right now. Then we are going to inspiration, support, and stimulation. So first of all, the situation. We want to get insights on the perceived positive and negative societal impact generated by sport and athletes within the 7 countries that are involved in our project.
And to get those insights, we have 3 surveys. First of all, the population survey, second, the athlete survey, and third, the federation survey. The population survey has the aim to evaluate cross-country the attributed public value of athletes as role models and sport by the population. The specific objectives of this survey are to conduct the first European-wide population survey on the perceived societal value of athletes and sport, but also to inform sport organizations and policymakers about public perceptions regarding the societal impact of athletes as role models and about the value of elite and grassroots sport in society. And third, is also to raise awareness about the role that stakeholders and athletes in particular can play in promoting sport and generating societal value. Now, why should we ask the population? As told earlier, the population in fact is the main sponsor of elite sport through taxes. So there is the intention to legitimize investments in elite sport. But it's also interesting for national policymakers to gain an insight into how the population perceives the societal impact of elite sport. And it is also shown that achieving a positive societal impact is considered important. Now, given the Portuguese context of this evening, we will now take a look at the Portuguese results of the population survey and some interesting things to mention here. So in total, 1,400 Portuguese have completed the survey, of which 48% were male. We had different age ranges, and we had 20.9% of people who had a migration background. Now let's first take a look at the societal impact of elite sport, and an important question there is, what are the public opinions about the potential positive and negative societal impact of elite sport? In order to get an answer on this question, we used the Messi scale that is developed based on the Messi framework. So the Messi scale has 70 dimensions within the 70 items, within the 10 dimensions of the Messi framework. And based on the scale that is used, we can see those results here for Portugal. We see that a lot of people agree that elite sport has a positive societal impact, and it's only a little percentage of the Portuguese people that believe that it also has a negative societal impact, as you can see in the orange color. Now, the black color are people who are kind of neutral, so they do not have really the feeling that elite sport can have an impact on society. But in general, it is important to note that Portuguese people really do believe in the positive societal impact of elite sport. Now, interestingly, when we compared those results to the other countries, we see that for most of the Messi dimensions, the highest number of participants who expect a positive impact was found in Portugal. And on the other hand, for the most of the Messi dimensions, the lowest number of participants who expect a negative impact was found in Portugal. Concretely, this means that Portuguese people are more positive about the impact of elite sport than in the other countries. Unfortunately, we do not have insights in the elite sport culture, and we do not have a background in elite sport in Portugal, so we do not have a clear declaration for it. But of course, please think about it yourself. Maybe you can give some explanation after this presentation. So I hope you have some input for us that we can declare why those differences are. So we also looked at the item level of the Messi scale, and then we see that there are 3 items that are very interesting and that are very high rated by the population of Portugal. And that is that elite sport is, according to Portuguese people, very important for providing inspiring role models for young people, encourages young people to do sport themselves, and strengthens international prestige of a country. On the other hand, some Portuguese people believe that it induces gambling addiction, exposes elite athletes to aggressive behavior, and widens the gap between poor and rich people.
Those are the top 3 of negative impacts of elite sport within Portugal. Now, some important statements that we found throughout the survey is that the achievements of Portuguese athletes make almost 95% of participants in Portugal happy. And also proud, 93%. Also, 92% of participants believe that the achievements of Portuguese athletes inspire young people to do more or to do sport. And almost 93% of participants believe that athletes provide Portugal with a positive national and also international image. Also, when we take a look at the achievements or accomplishments of Portugal, which make people of Portugal proud, then we see that elite sport is in the top 3. We also had a part in the survey of the Paralympics, and also there we have some very interesting results. We see that 86% of Portuguese participants indicated that it is important that Portugal performs well at the Paralympics. 90% of Portuguese participants find that getting a medal at the Paralympics is as important as getting one at the Olympics. The achievement of Portuguese Paralympic athletes also make participants proud, and almost 91% of Portuguese participants indicated that Paralympics athletes also have a positive image at home and abroad. They also believe that Paralympics athletes can promote the inclusion of people with disabilities in society. 92% of Portuguese participants indicated that it is important that para-athletes are supported to participate in the Paralympic Games. Now, more than half of Portuguese participants indicated that the achievements of Paralympic athletes are not sufficiently covered by the media. So 76% of Portuguese indicated that they would like to follow more parasports in general on television, be it live events or coverage in summarizing some events. So taking this into account, it is kind of logic that there is kind of big support within the public for investing in elite sport. 73% of Portuguese indicated that the government must invest more in total in elite sport than it does now, and that investments in sport are very useful because it has a significant meaning in society. When we take a deeper look, then we see that Portuguese people think that the most important things to invest money in when it comes to elite sport is to promote ethical conduct and fair play. For example, actions around doping, stimulating social equality and inclusion, for example, gender equality, focus on disabilities, campaigns about racism, cultures, and third, providing inspiring role models that activate young people. For example, to start doing sports by themselves, to volunteer in sporting events, to adapt skills and behaviors while doing sport, and so on. Now, when we take a look at in which Olympic sports Portuguese wants elite athletes to perform well, we see that athletics is on top, and then followed by football and handball. For the Paralympic sports, we also see athletics on sport, boccia at the second place and swimming at the third. Maybe interesting to say is that it is only in Portugal that boccia is on the second place and that boccia is seen as such an important sport. Now, who are the most popular Olympic athletes in Portugal? According to our survey, these are Patricia Mamona, Telma Monteiro, and Nelson Evora. So those were the first results of the population survey. Some interesting results, I guess, also for sport organizations and within Portugal. And we also have an athlete survey and federation survey. Now, the aim is there to have a multidimensional evaluation of athlete role model programs, policies, and campaigns. We have some questions that are similar to those of the population survey, but we have a bit more focus on the self-perception of being an athlete role model and what this role entails, the willingness to develop and participate in athlete role model programs, and thresholds concerning developing and participating in athlete role models.
Now the survey is currently up and running until the 15th of May, so unfortunately we do not have any results on it yet, but of course we will communicate those on our channels. So let's go to the second part of our Athletes for Society project, which is the inspiration part. The aim of this part is to identify, investigate, and share inspirational practices of sport organizations across Europe that actively put their athletes to good use. So why do we want to do this? Because we see that it is difficult to develop successful programs and campaigns. It's also difficult to identify what works, and there is a big need for inspiration and peer learning. So for the identification and investigation part of this work package, we call it, we have collected 24 inspirational practices throughout Europe. With we, I of course mean our partners and ourselves, and we collected from the different countries. The aim is to examine the underlying program logic so that we can develop a universal program logic and guidelines to help organizations to set up their own program to have some societal impact through elite sport. Now, we only did some first analysis on those inspirational practices, but I think it is valuable to say that we have found some interesting things. So a first analysis shows that there is a difference between practices that want to have a direct impact and practices that focus on awareness creation. When we take a look at practices with a direct impact, they start from an idea or interest of an athlete themselves. The athlete is actively involved and engaged in implementation of the program, and it's often a narrow and specific subject, at least at first. For example, people who are going to ride a bike for cancer. Now, the target is a smaller and more select group of people, often with specific characteristics. For example, as I just mentioned, people with cancer. For example, an athlete that had cancer himself, and he goes biking with other people with cancer. The athletes are often chosen based upon their knowledge and their leadership, and therefore they are seen as a role model. In terms of management, so the athlete is actively engaged in the day-to-day management. There is a high level of commitment from the athlete. There are specific goals, programs, events, and there is a higher level of funding necessary. So the impact of those inspirational practices is mainly on an individual level. It's easier to measure due to the smaller group of participants, and before and after studies are possible. In the second category, the awareness creation, there the idea is from an organization, and the athlete is more used as a medium. So it's often to tackle a larger societal problem. So to reach a larger group of people, then they try to represent a segment of society. The athletes are there based upon popularity and their following. For example, using an athlete to convince people to get vaccinated. Within the management, the athlete's role here is to spread a certain message, to be an ambassador. There's a lower level of engagement or involvement of the athlete. The impact will result out in messages on social media, the charisma of the athlete. The effect is expected due to the popularity of the athlete, and it is possible with a lower level of funding. So there we have an impact on more societal level, but it's also difficult to determine the definition of impact and how to measure this. Now, an example of a inspirational practice with direct impact is the Johan Cruyff Foundation. The Johan Cruyff Foundation has sporting courts for people with disabilities, so to engage them in sport as well, and they organize a lot of events, and it all started by Johan Cruyff himself. An example of an inspirational practice for awareness creation is the campaign of the UEFA with the No to Racism campaign, and I will shortly show you this
video about it. Dizemos não ao racismo. Nein zum Rassismus. Nej till rasism. Nee tegen racisme. No to racism. No al racismo. So here we clearly see that athletes are used to spread an important message. Now, based on the inspirational practices, we also have to try to develop an underlying program logic. And we try to do this with the academic partners. So we had a first model that is very important for organizations to help them to build a successful program that foster societal impact through elite sport. And in fact, we used two theoretical frameworks, the public value triangle and also a logic framework. So the public value triangle you can see in the upper part of the model, and we see that public value, the first step is to have a clear proposition. But next to this clear proposition, so what is the objective of the project, what is the target, what aims do we have, it is also important to have operational capacity and also to have legitimacy and also support from the environment. So those three things should be in balance. When, for example, there is no support from the environment, you cannot have a good public outcome of it. Now, within all those things, it is important that organizations focus on their inputs, activities, and results. And we saw that important stakeholders within this process is a role model and the actors in the management. Once again, this is a first model. It should be further developed. It's a first idea. We did not yet finalize this, and it's not yet complete. The following part within this work package is the sharing of inspirational practices. And we will do this with our website, the Athletes for Society website, which will be launched by the 1st of May. And as you can see, we have a button projects, and there we will have different inspirational practices that we will share so that other organizations can have some inspirations that can be learning by others. But we will also engage in social media, and the idea here is to create an inspirational Instagram feed. We will shortly interview athletes and federations who engage in inspirational practices. We will just send a short mail with some short questions that they should answer, and then we will post a picture of the athlete or the federation with their story of the inspirational practice. Important for us is that the picture should be about the athlete, preferably in a non-sporting setting, in order to inspire followers by showing that there is also a person behind the athlete and that elite sport is more than performance, and that it can also have a positive impact on society. Now, the third part of the project, we aim to build capacity amongst sport organizations by developing and testing a toolkit and a bootcamp. So again, why do we do this? As mentioned before, it is really difficult to develop successful programs and campaigns, to identify what works. There is a need for inspiration and peer learning, but also to build organizational capacity. Focusing on the toolkit, the content of the toolkit will include concrete examples of inspirational practices that we have seen in the former work package, a practical set of guidelines, recommendations, the model that I just showed, but also concrete innovative tools for creative marketing in order to design successful athlete role model programs and campaigns. So the aim is really that organizations get a toolkit and that they can use this toolkit to develop their own program or to monitor their own program or to make it better.
So again, with the academic partners, we had an academic meeting and we tried to have a format and outline for the toolkit. This is the first idea. Please, again, this is only a first analysis. It is not finalized yet. But first of all, of course, we will give a general introduction about the project. Then we will give some theoretical background with the Messi model, give insights in the teams, sport organization, in the dimensions and teams, sport organizations can develop some societal impact. And then we will come to the logic model I just showed. And first we will take a look at the proposition. We will give some information to sport organizations about what is a good proposition. And we will also give a very clear template or fill-in box where they have to think themselves about their proposition so that they have a good insight in what they want. And based on their aims, their proposition, the objective, they will have to follow the orange block or the blue block. So if their aim is to have direct impact, then we will go to the orange block, and there will be a guideline on how they have to develop their program. And at the end, we will have a checklist so that organizations are sure that everything is done that they should have done to have a good program. Throughout all those things, we will focus on input activities and output, which are important for the organization in putting up a program. So the bootcamp will build on the toolkit. So within the bootcamp, we will use the toolkit and we will help organizations to set up a role model, program, policy, or campaign. And special attention will be given to critical success factors and the mechanisms via which it works. So the bootcamp will be developed by our Finnish partners, and then will be tested in different countries, for example in Portugal, but also in Poland and Belgium. Next, we go to the stimulation part. So we want to stimulate sport organizations to develop a program with societal impact by launching a European Athletes for Society challenge. Again, the aim is to build capacity amongst sport organizations and athletes that they can develop successful athlete role model initiatives. Now, of course, this is the last part of the project, so we do not have yet a setup and do not have a lot of information on it. But of course, we will keep you updated and keep you posted about this. And also Pedro will, of course, share all the information with you. The thing I can say is that the awarding of successful inspirational practices will be held in Brussels on the 12th of May in 2023. So that's 1 year from now. And I hope, please, that you notice in your agenda and that you all will be present on this day and that you save the date. So now, thank you very much. After this save the date, I think I went through all the most important parts of the Athletes for Society project for now. Unfortunately, we do not have yet all results in from the surveys. Otherwise, I could have some interesting results on that also. But please, if you have questions or if you have suggestions or remarks, do not hesitate to contact us on the Athletes for Society email or my personal email. And please also think again about the question I had in the beginning of the presentation. The Portuguese people have a much more positive view on the impact of elite sport than other countries. And please, I would like to hear your input on that you have any idea or any declaration for this finding. Thank you very much. Sophie, thank you very much for your presentation. It was amazing. So everybody now, you made a lot of pressure now in the room because we will have to talk about this, and there are a lot of important organizations here. So now the ball is on their side.
So it's very late in Belgium. Sophie's very tired. So we are going to do like this. The next 15 minutes, all the technical questions that you should do to Sophie regarding the research or regarding the project, you should do it now in English, okay? So anybody who has a question to make, just raise your hand, I will give the word. He can stand up, present himself, speak loud so Sophie can hear you, and make the question, and then we will give the word to Sophie, okay? The logistics of this part of the questioning answering is quite difficult, but we will try to make it, okay? So I will start. Who has the first question to do to Sophie? Fabi, please. You can take out the mask. Yes, stand up and do the question loud. Yes, maybe it's better you come here. Yeah. Come, Fabi. Sorry. Desculpa, que trago o portátil que eu sou terrível com recordar-me das coisas e tenho que escrever. Sophie, thank you so much for your presentation. My name is Fabio Silva. I'm a senior officer at the Portuguese Institute for Sport and Youth. I have a couple of questions. I will try to be not to monopolize the time. First of all, regarding you have found that across the dimensions, the Portuguese respondents have consistently reported higher perceived positive impact of elite sports comparatively to other countries studied. But do you have any idea if this is something that could be perhaps found across other areas? Let's say not in sports, if perhaps this is kind of optimism bias of Portuguese or not. I'm just asking out of curiosity. I don't have such an information, but just curiosity. Also regarding the sample that you've presented, did you collect data on their sporting background? That is, which proportion of respondents had a prior experience of engagement in sport and at several levels? Or do you have any insight to share with us whether having a sporting background or an engagement with sport could perhaps influence their perceived impact? And last, coming from the Portuguese Institute of Sport and Youth and considering this topic, you mentioned that one of the surveys is still open. Would it be possible to share the link for this survey, and would you be interested in other organizations sharing this survey? And for us, the results would be very interesting, and it would also be interesting perhaps to share this. Thank you. Okay, thank you very much for your interesting questions. The first one I didn't really catch well, I guess, but I will start with the second one. We indeed checked for sporting background, and we saw that indeed there is an influence of sporting background. People who sport more do positive or has a more positive view on the impact of elite sport. So people who sport themselves have the idea that there is a positive impact of elite sport more than people who do not sport themselves. Of course, very interesting question. We do have those results. We can also, after this event, share them in more detail with you. Indeed, the athlete and federation survey is still up and running since this week, in fact. Pedro has all the information on it and the references. So I guess Pedro will be able to share all those information to you guys. And then, yeah, I guess the first question was a bit about optimism bias. I don't know if I catched it well. So maybe you could ask it again, because I did not get everything with, I guess. Or maybe you, if it's not clear enough, you can put it in the chat and then I can see what this question was. I was just wondering if perhaps this consistent optimism of Portuguese or valuing it higher, if this was found in across other surveys or other areas. I don't know if you checked that, or if you know of any other situations where, comparatively to other European countries, Portuguese would report higher perceived impact. Thank you. Yes, we only saw, within every country, we saw that people are quite positive. But it was quite interesting that Portugal was always
number one in the numbers of positive impact, and also the lowest on negative impact, but I do not have a declaration, not at all. So that's why I asked it to you. I have no idea why this is. Yeah, it is in every Messi dimension. We saw that Portugal was the most positive, but we do not have a declaration. Okay, thank you very much. Sophie, we go to question number 2. Who has a question to make to Sophie? Okay, come, please. So remember to introduce yourself, okay? So everybody in the room knows you, also Sophie, and then you can make the question. Hi everyone, hi Sophie. My name is Lourenço Soares. I am an intern for Sport Evolution Alliance. And I have one question for you. In Athletes for Society, you want to inspire sports for athletes in a good way to people and the population start doing more sports. You only want to focus in the good practices, or you want to also focus in the negative parts, such as mental health, such as all the negative parts that come with some elite athletes that can inspire people to work and see that even the elite athletes have some problems and some issues that they need to deal with. Thank you very much. Thank you very much for your question. I want to say that the Messi dimensions, within the Messi framework, there are 10 dimensions. And as we could see, there are positive and negative impacts. So we do not only want to focus on positive, but we also want to focus, for example, as you mentioned, on mental health problems and how elite athletes can be a role model for others in having mental problems. We also have an inspirational practice about cancer. I would not say that is a very positive thing, of course. So we indeed focus on the negative sides also, and how people can cope with cancer, for example. And we have a role model in Belgium who rides bikes with those people to help them, to motivate them to fight the cancer. So it's more than only focusing on getting people, getting young people involved in sport. It's also, we do not want to focus on one particular thing. We have 10 dimensions, and we will provide some tools to organizations which they can use to have a societal impact in one of those dimensions. So we are not going to say you have to focus on this or you have to focus on that. Organizations are totally free to set up their own program with their own focus. So if they want to focus on mental health, that's totally okay. And we will provide the tools to help them to build a sustainable program and to build an effective program in helping people with their mental health. Okay. Okay. Do we have more questions? Okay, Luis has a question. This is kind of weird, the guy from the table. Hello, Sophie. What I wanted to know, I assume you're taking for granted that elite athletes are willing to participate and act as role models. Do you have? You were talking a few minutes ago about the sportive culture, which lead those guys to act as role models. Are you thinking of doing something, an assessment, and understand if the culture is high enough for them to understand that they have a role in society? Well, I think that's a very interesting question. Of course, we do not take it for granted that athletes want to act as role model, because literature also shows that there are some athletes who do not want this role model function. Unfortunately, I cannot go into depth in this because this will be questioned
in the athletes survey. So we will ask athletes that they think they have a role model function, and how far they think they have to go within this role model function. Those questions will all be asked throughout our athlete survey. And I think it will be very interesting for you also to get insights in it. And of course, we will provide this. But unfortunately, I'm very sorry that I cannot yet answer your question in depth. I only can say that the literature indeed shows that there are some athletes that do not want to be role models, and that we do not have to take it for granted. And also that being an elite athlete does not automatically mean that they are a role model. So there are some preconditions or things they have to do to be a role model, or if they want to be a role model. Thank you. Does anybody else in the room has a question to Sophie? We will debate after the result internally, but now it's again just the technical questions for Sophie. Well, no one. So, Sophie, thank you very much for your presentation. It was amazing. Some of applause to Sophie, please. Sophie mentioned many times that we first did the survey to the population, so this part of the survey is done. She presented the results. This week we started with the survey to the federations and to the athletes. So our team already and some of the interns who are here are already working on this. So we have here the commitment of the Sports Institute that it will pass the word to the federations. Also the Olympic Committee, it will help us to reach the federations. We have here the representatives of many athletes associations and para-athletes also. So I'm really positive that in Portugal we will have a lot of results, and this study will help us to develop the sport in our country. Again, thank you very much for your time. Have a good night rest now, and we will continue here, okay? Thank you very much. Bom, agora vamos começar a primeira pergunta aqui para o professor Vítor Patá, que eu chamo professor porque foi o meu professor na faculdade. Professor, porquê é que acha que os portugueses são tão positivos relativamente ao valor do desporto e dos atletas na sociedade? Bom, eu diria que os portugueses são otimistas por natureza, portanto, que aliás é uma característica única do desporto, esta ideia e esta expectativa positiva que nós temos sempre sobre os resultados desportivos. Quando nós pensamos naquilo que são os nossos clubes de paixão, por exemplo, quando as coisas correm mal, nós estamos logo a pensar na época seguinte, no ano seguinte, e os atletas, eles próprios, também têm esse sentimento de expectativa positiva e de esperança sempre que alguma coisa corre mal. Mas, de qualquer maneira, eu diria que, em relação a estes resultados, esta percepção positiva da população é agradável. Portanto, significa que, do ponto de vista social, a importância dos atletas e a importância do desporto está reconhecida. Significa que, para as organizações desportivas, seja no plano associativo, seja no plano administrativo, seja no plano governativo, há um caminho em aberto para continuarmos a fazer coisas positivas para a valorização social do desporto, em geral, e do desporto de alto rendimento em particular, que penso que falaremos mais à frente, mas Portugal tem feito um percurso muito crescente, desde no pós-revolução, desde 1976, e esse percurso assenta precisamente nos primeiros sucessos que nós fomos confrontados, especialmente nos Jogos Olímpicos, e por Carlos Lopes em 1976 e o Armando Marques, que foram as medalhas mais expressivas no pós-25 de Abril, no pós-revolução, e a partir daí foi-se construindo, eu diria, um subsistema
especialmente dirigido para apoiar os atletas enfim, que têm mais talento e que têm possibilidade de fazer o seu percurso no plano internacional. E eu estou a olhar ali para a Leonor Muniz Pereira, porque o professor Muniz Pereira foi o grande protagonista deste embrião do subsistema de alto rendimento e que foi sustentado especificamente e especialmente no sucesso dos atletas. Portanto, toda a construção deste subsistema que nós hoje conhecemos, do ponto de vista normativo, de um conjunto de modelos, depois nós até podemos falar nisso, existem dirigidos aos atletas, esteve relacionado com o reconhecimento social que foi alcançado com os resultados desportivos desses atletas em competições internacionais e, em especial, nas primeiras medalhas olímpicas. Não são as primeiras medalhas olímpicas de sempre, mas são as primeiras medalhas olímpicas num período em que nós saímos de uma ditadura e em que o desporto passou a ser reconhecido e valorizado de outra forma. Ok, eu vou agora abrir a possibilidade das pessoas que estão aqui no público e vou intercalando algumas perguntas vossas com perguntas minhas. Portanto, quem quiser fazer alguma pergunta aos membros aqui da mesa, esteja à vontade, levantar o braço, eu dou a palavra. Mário, por favor. Eu gostaria de pegar no Luís, a pergunta que ele fez foi muito acutilante, não é? Somente no que respeito à disponibilidade e à mobilização que os atletas da Liga Portugueses têm, em primeiro lugar, para participar neste papel social e, em segundo lugar, tal como a Sofia falou, também estarem preparados para isso. Não é? Eu, pelos meus números que ativei hoje, existem 800 atletas olímpicos portugueses e existem 312 atletas paralímpicos. Estamos a falar em 1.100 pessoas. Não é? Eu não queria arriscar uma pergunta provocativa de vocês a tirarem uma percentagem para cima da mesa de quantos destes é que estarão à partida disponíveis e preparados para ter este role model. De qualquer das maneiras, no interesse transformativo, constatar a realidade é simples, o problema é transformá-la. Não é? Eu gostava de tentar perceber, porque o Panato de Lisboa tem um papel também que quer assumir, é se é verdade que este número muitas vezes está localizado em meia dúzia de atletas que, até pelo seu mediatismo, são atirados para a frente. Portanto, estamos a ver que há aqui pelo menos 900 desses atletas que não faço a mínima ideia qual é o nome deles, desde as modalidades esportivas, nem quando é que foram os Jogos Olímpicos. Em primeiro lugar, qual é esta capacidade nascente e base que já existe? E em segundo lugar, como é que se promove e a esperança de promover este role model mais generalizado, que também tem a ver com a própria dispersão do país. Há muitos atletas que estão em Bragança, no Norte, no Centro, no Alentejo, no Algarve, e a carência deste número de, eu utilizaria uma palavra um bocado politizada, militantes, digamos, sociais, também nos permitia fazer uma cobertura de quadrícula, até nas ilhas, por exemplo. Não sei se o Luís, que lançou a provocação um bocadinho, se tem alguma indicação. Talvez a Leila. De facto, isto é muito interessante porque nós, começámos com esta direção começou a trabalhar há cerca de um ano na presidência da Associação dos Atletas Olímpicos e a primeira coisa que tentámos fazer, como qualquer organização, utilizando um método mais corporativo, foi perceber o que é que tínhamos na mão. E o que temos na mão, de facto, é uma proposta de valor enriquecedora. Basta dizer que temos os tais 800 atletas olímpicos e eu costumo falar nesse rácio porque 800 atletas olímpicos comparado com uma população considerando a diáspora de 15 milhões, vemos pelo menos que alguma coisa temos que ser especiais, todos iguais, mas especiais. Mas retomando ao ponto, o que nós fizemos de facto foi um assessment, a base de dados, perceber onde é que eles estão, quem são, como é que precisam de ajuda e como é que nos podem ajudar. E essa é a fundação do edifício. Posso responder agora que 374 atletas estão a norte do país, a maior parte estão concentrados no centro do país, Lisboa e Coimbra, mas Lisboa principalmente, obviamente, e depois temos alguns atletas no Algarve e Ilhas, que são poucos. Agora, de facto, estamos a falar de uma coisa muito importante que é a cultura desportiva. E nós, quando eu fiz esta pergunta, foi uma pergunta provocativa, porque eu tenho a felicidade, com a direção, de termos feito mais de 500 telefonemas, portanto, falar cara a cara e por telefone com os atletas olímpicos. Há uma coisa que alguém disse que é
diz-me, dá-se uma ordem e a pessoa pode praticar essa ordem ou não, ensina-se e a pessoa pode eventualmente lembrar-se, mas envolver é a palavra-chave. E o que nós fizemos foi envolver estes atletas olímpicos, através de, obviamente, estratégias de marketing, de comunicação e também comunicar-lhes qual é que é o valor da atuação deles enquanto atletas na sociedade. Nós temos um lema, que são 3 pilares estratégicos, que é para os atletas, pelos atletas, para a sociedade. E isto, no fundo, significa os 3 pilares que queremos preencher. Para os atletas, a tal base de dados. Pelos atletas, porque achamos que eles têm um papel determinante. E para a sociedade, porque o tal fator de role model. Agora, há aqui só uma questão, que não é uma questão qualquer e nem é um pormenor. É que, pelos atletas, o que eles estão habituados, eu falo à vontade porque eu sou atleta olímpico, portanto incluo-me, o que estão habituados é a ter a sua individualidade. Quando perdem a individualidade, acham eles que perdem valor. E isto tem a ver com a cultura desportiva. Perder a individualidade aqui é funcionar como um grupo. É funcionar como um grupo que atua na sociedade e pode, de facto, transmitir valores que são valores importantes. Portanto, eu costumo dizer que quando os atletas vão, como nós fomos, por exemplo, ao Corações com Coroa, às escolas, Pedro Dias, foi um dos atletas olímpicos, ali com a Filipa Cavalieri, fomos à escola, nós não vamos falar de nós. Isso é uma parte do discurso, ok? Tenho X idade, fui a tantos Jogos Olímpicos. Nós vamos é passar mensagens de responsabilidade social. E isso já tem a ver com a cultura desportiva e com a percepção, com a percepção que eles têm que ter de serem agentes desta informação, que é uma informação importantíssima. Porque, de facto, do outro lado, esta conclusão do survey não é novidade. Eu chego a uma escola e digo que sou atleta olímpico e mesmo sem ser um atleta olímpico, ter tido uma performance excelente, eles têm admiração por mim, porque estão frente a uma figura que é uma figura do imaginário, o atleta olímpico. Agora, transformar estes atletas olímpicos em role models, em pessoas que podem, de facto, criar um impacto, esse é que é o desafio. Passa pelo envolvimento e eu não lhe queria responder à questão dos números, para não ficarmos envergonhados, mas, de facto, é um caminho ainda grande que temos de percorrer. A noção que os atletas têm um papel a desempenhar na sociedade. Eu só queria dizer que a minha luta é que os atletas têm direitos, mas também têm deveres. E muitas vezes esquecem-se dos deveres. E os deveres são muito importantes na consciencialização e no impacto que eles podem ter na sociedade. Aqui em relação ao nosso lado do movimento paralímpico, aqueles resultados que ali apresentaram acerca da aceitação por parte do público, da intenção de mais e maior publicidade do movimento paralímpico, maior divulgação dos eventos desportivos, é muito engraçado porque vem de encontro ao estudo que nós fizemos cá também em Portugal com a Nilsson no anterior mandato. Começámos o mandato fazendo o estudo e depois todas as iniciativas lançadas pelo Comitê Paralímpico ao longo do ciclo passado, mais extenso, como todos sabem, de 5 anos, voltámos a realizar o estudo. E os resultados que obtivemos foram muito similares a estes que hoje nos foram aqui apresentados. E em relação aqui aos nossos atletas, é certo, já foram aqui dito, nem todos os atletas têm predisposição para darem a cara pelo grupo, porque é importante darem a cara pelo grupo, ou de nós mesmos de forma individual, e o que nós nos apercebemos é realmente pelas características inerentes de cada um, os nossos atletas, todos eles têm excelência desportiva, não é? Para terem estado nos Jogos Paralímpicos têm excelência desportiva. Aquilo depois que diferem muito os nossos atletas paralímpicos dos atletas olímpicos é toda a vida que têm por trás e que sustenta esta participação nos Jogos Paralímpicos de forma ainda muito mais emotiva. E é certo que isso toca, a emoção é importante para chegar a todos, para motivar, para cativar. E, portanto, de base, os nossos atletas têm tudo aquilo que seria necessário para mover a nossa sociedade, para melhorar a nossa sociedade, para torná-la mais inclusiva, mais justa. Mas precisamos claramente trabalhar os nossos atletas, saber quais são aqueles que estão disponíveis para fazer este percurso, qual é o que têm à vontade, em que formas é que precisam de ser treinados, em que áreas precisam de receber formação, para termos realmente, como o Luís diz, não só direitos, mas deveres, e os nossos atletas colaborarem também para uma sociedade mais justa. Mas nestes 2 anos que por todos nós passámos, e hoje ficássemos felicíssimos por deixar cair as máscaras,
mas estes 2 anos eu costumava dizer que os nossos atletas são a cara da resiliência, não é? Portanto, nós passámos 2 anos difíceis e quem melhor para personificar esta dificuldade, esta necessidade de ultrapassar limites e ter que renascer depois de um período difícil e, portanto, os nossos atletas têm todas as características para tal, mas têm que ser trabalhados, claramente. José, antes de passar a palavra, eu quero fazer aqui apenas uma questão que, por acaso, eu já tinha tido acesso ao estudo, mas na altura, quando o estudo foi apresentado, eles não apresentaram os pormenores específicos de Portugal, porque eram muitos países, estávamos numa reunião de trabalhos, e houve aqui um dado que foi delicioso e eu gostava que a minha colega Susana Feitor fizesse aqui um comentário, que era, nós que somos o país do futebol, durante os Jogos Olímpicos, a modalidade preferida dos portugueses, onde nós queremos que os atletas tenham mais sucesso, é no atletismo. Tinhas essa percepção? Porquê é que achas que isso acontece? Quais é que achas que são os passos a seguir? Obrigada, Pedro. Por momentos estava a ver que ia ficar calada. Não, estou a brincar. Essa resposta eu acho que toda a gente sabe, inclusive é que o professor Jorge Vieira, que está na sala e é presidente da nossa Federação de Atletismo, usa muitas vezes esse saber que nós no atletismo temos a noção de que o peso do estádio olímpico, o peso das transmissões televisivas e tudo mais à volta do atletismo tem esse impacto, que é, na verdade, as pessoas reconhecerem nos atletas do atletismo, se calhar como a modalidade rainha dos Jogos Olímpicos, pelo todo o carisma que tem, mas também tem sido normalmente a modalidade com o maior número de atletas participantes nos Jogos Olímpicos, entre 3.000 a 4.000 atletas por cada edição dos Jogos Olímpicos. Portanto, logo aí também tem a sua força. Mas a verdade é que, pegando nas palavras do professor Vitor Patac, que gosto de ficar bem, do professor do Vitor, é que realmente as medalhas que nós tivemos no início da era televisiva, digamos assim, em que existem transmissões televisivas e são do atletismo, também têm esse peso. Portanto, a comunicação social nesta temática, neste assunto, também tem um peso importante, que é passar a mensagem e também, se calhar, quando nós vemos atletas que não têm capacidade de comunicação, não têm capacidade de passar a sua história, a sua mensagem, muitas vezes metem os pés pelas mãos e isso acaba por jogar contra o próprio atleta e às vezes aquela possível capacidade de ser um exemplo cai por terra e, portanto, temos todos muito trabalho a fazer em conjunto, pegando nas palavras do Luís do coletivo, para que seja possível que os atletas estejam melhor preparados. Fazendo jus à posição que eu estou aqui, sendo vice-presidente da Comissão de Atletas, que por sinal vou deixar de ser a partir de hoje, ou em breve, quando for a tomada de posse da nova direção, nós, ao lançarmos o programa Atletas Speakers, foi também a pensar um pouco nessa temática, que é providenciar os atletas das ferramentas mais corretas para que eles possam também ser atletas, entre comas, claro, fora do terreno de jogo. O que é que isto significa? É verdade que os atletas têm uma vida de competências e de ensinamentos muito alargadas e que são transferíveis para o mundo laboral, para a sociedade, só que muitas vezes não as sabem aplicar. E é aí que todos nós, estas organizações todas entram. Porque é verdade, os atletas têm direitos e deveres, mas também é verdade que durante 10, 15 anos são olhados, estão no spotlight, são olhados com muito orgulho, são olhados como exemplos e no dia que terminam a sua carreira são poucos aqueles que continuam a ser chamados para os eventos, continuam a ser olhados como um potencial exemplo. E, portanto, aquilo que o Luís estava a dizer e muito bem, é necessário chamar os atletas, é necessário dizer-lhes, não, tu ainda tens valor e esse valor é reconhecido por todos nós, portanto vamos lá. Porque sentimos que existe uma grande maioria de atletas que passam para o esquecimento e já ninguém sabe quem são. Não é? Que o Mário disse muito bem, dos 800 atletas olímpicos que nós temos, se calhar conhecemos pouco mais do que 2 mãos cheias, não é? Portanto,
há um trabalho coletivo necessário a ser feito para que a mensagem que os atletas têm para passar seja realmente possível. E neste aspecto acho que o atletismo tem o peso que tem por ser a modalidade, desculpa, mas demais, rainha, tanto dos Paralímpicos como dos Olímpicos. Bom, o José Lima pediu para falar, eu vou apenas pedir o seguinte: quem quiser falar para a transmissão que estamos ao vivo, estão com algumas dificuldades em ouvir se não tiver um microfone, então quem quiser falar vem aqui ao palco, faz a sua questão aqui e depois pode voltar para o seu lugar, está bem, José Lima? Por favor, apresentem-se sempre. Muito boa noite, José Lima, coordenador do CONED. Eu vou apresentar um dilema, quer a Leila, quer a Susana, e a minha questão é para vocês. É um dilema, que é o seguinte: nós sabemos a importância dos modelos de atletas de elite para a formação de caráter dos nossos miúdos, das crianças. E nós fazemos, durante um ano, cerca de 150 ações de formação e sensibilização nas escolas e clubes. Procuramos sempre levar, por esta questão da importância de modelos desportivos para a formação de caráter, procuramos sempre levar, sempre podemos, atletas, e temos um conjunto de embaixadores de atletas, ex-atletas, grande parte são do atletismo, e que têm algum impacto nestas sessões, a nível mais do terceiro ciclo secundário. Mas em relação ao primeiro e segundo ciclo, o que nós notamos é que tem pouco impacto. E sempre que nós queremos levar para essas sessões atletas que estão no ativo, é difícil nós conseguirmos levar os atletas no ativo. Porque estão, e é compreensível, têm treinos, têm uma agenda própria, etc, etc. Só que, para essas fases etárias, os modelos que contam são os que estão no ativo, são esses que eles conhecem. Não é? E eu não sei até que ponto é que, de certa forma, nós poderíamos envolvê-los mais, neste sentido, de responsabilizarmos, porque falou-se aqui também de deveres que esses atletas têm, e porque a resposta que eu recebo sempre é a agenda. E eu não sei se realmente a agenda dos atletas está completamente ocupada sempre. E, portanto, o dilema é que nós, por acaso, temos essa experiência, esses modelos funcionam para idades mais adultas, mas para as idades mais de tenra idade, esses modelos não têm assim tanto impacto. E, por isso, o dilema é este: o que é que podemos fazer para termos mais atletas no ativo, nomeadamente nas primeiras fases da formação do caráter das crianças? É esse para as duas. Queres começar, Leila? Pronto, essa é a nossa dificuldade, que acho que é transversal a todos, não é? O envolver os atletas que estão no ativo e que realmente têm uma carga grande de treinos, têm uma carga grande de repouso, porque o repouso também faz parte do treino, têm os seus compromissos com os patrocinadores, têm outros tantos compromissos com os escolares, laborais, e portanto é realmente difícil envolver-os em muitas ações. Agora aqui, eu ia buscar aqui um ponto que foi dito ali no vídeo, que ainda foi usada esta expressão, que é "Your godness is your greatness". E portanto nós temos muita tendência a equiparar os atletas com o endeusamento dos atletas. E eu acho que a gente não é esse o caminho de todo. A gente tem que os trazer para a terra, tem que os trazer para próximo daqueles que os admiram, efetivamente, mas tirá-los da parte do endeusamento, trazê-los para a parte do humano, verdadeiramente humano, e tão puro como possível, junto dessas camadas mais jovens, transmitir de forma mais pura quanto possível realmente o que é ser um atleta e o que é necessário para ser um atleta e o que é que onde pode levar um atleta. Eu acho que é essa a forma e, portanto, há sempre atletas mais disponíveis para falar com as camadas mais jovens ou com as mais velhas, portanto, as pessoas têm que ser escolhidas consoante as suas características e trazer sempre a emoção atrás, que esse é o ponto e é isso que vai fazer despoltar nestas crianças mais jovens, julgo eu, quanto a mim, fazer o clique para continuarem a acompanhar o desporto, para praticarem desporto, para se tornarem ativos nessa sociedade e futuramente teremos pessoas capazes, colaborantes, saudáveis, com menos taxa de absentismo ao trabalho, porque vão praticar desporto a sua vida toda
E, portanto, eu julgo que é um desses pontos, deixarmos de usar os atletas e trazê-los claramente para o lado do humano, para eles também perceberem que são efetivamente humanos, são extraordinários enquanto atletas, mas são humanos e como todos nós, têm que tentar fazer este esforço, apesar de todas as agendas carregadas, todas nós os temos, as agendas carregadas, mas encontra-se forma, realmente, têm que ser trabalhados e tem que haver tempo para trabalhar estes projetos. Eu só vou completar aquilo que disseste, porque é exatamente isso. Eu quero completar com duas coisas. Primeiro com a minha experiência pessoal. Exatamente, eu senti isso. De quê? De que quando era convidada para estar, e sou, felizmente ainda sou, convidada para estar junto do público escolar, consoante a idade, eu tenho que perguntar sempre com quem é que eu vou estar e o tamanho da sala. O tamanho, ou seja, o número de pessoas que me vão ouvir, porque depende muito para já, o que é que vamos querer transmitir e quem é que nos está a ouvir e como vamos fazer. No início é óbvio, não tinha tempo para preparar grandes coisas, nem tinha experiência, então este formato era o mais normal. Chego a um sítio, na melhor das hipóteses coloco um PowerPoint com algumas imagens, quem é que eu sou, quem me conhece. E como devem imaginar, eu já levo 47 anos, portanto cada vez me conhecem menos. E cada vez eu se eu perguntar, sabem quem é a Susana Feitor? Pronto, já na minha terra já há quem não me conheça. Portanto, sabem o meu apelido, mas o meu nome já está difícil. Eu estou a trabalhar neste momento, estou a fazer um estágio no ginásio e os meus colegas, tenho colegas que nasceram quando eu fui aos primeiros Jogos Olímpicos, tenho colegas que nasceram quando eu ganhei a primeira medalha, portanto, eles nem se lembram de mim. Então é preciso sermos criativos. E o que é que eu passei a fazer? Cada vez que eu estou com ensino básico, eu tenho que ter atividade, jogos e vídeo. Explicar quem é que eu sou, o que é que eu fiz. Porque aquelas imagens que a Leila acabou de dizer, a emoção, são fundamentais. Porque isso passa-se quando é o Nelson Évora ou quando é o Carlos Lopes. Que se calhar a maior parte dos miúdos já nem sabe quem é. Mas ver aquele momento de que, porque todos nós continuamos a falar do Carlos Lopes e da Rosa Mota, mas ninguém fala do António Leitão, mas ninguém fala vamos por aí fora, não é? Os outros medalhados sabem do Carlos Lopes e da Rosa Mota, e a Aurora Cunha agora tem andado a aparecer um bocadinho mais nas redes sociais, que é muito ativa, e portanto isto passa tudo pela forma de comunicar, e os miúdos não conseguem estar mais 15 minutos sentados a ouvir-nos, se ainda por cima se não nos conhecerem. Portanto, aquilo que nós temos que fazer e aquilo que eu tenho feito tem resultado QB. Quando temos miúdos que são mais irreverentes é muito difícil, mas eu ponho-os a marchar, eu ponho-os a ver os vídeos e tenho alguns vídeos engraçados sobre os Jogos Olímpicos que são em cartoons e por aí fora. E não é fácil, não é. Mas temos que nos reinventar e temos que ser criativos, porque realmente os atletas, quando estão em plena atividade, e agora é a minha segunda parte da resposta, e eu passei por lá, o nosso foco é que eu daqui a bocado vou treinar e quero estar fresca. É que eu vou dormir porque sei que amanhã vou ter um treino de séries e preciso estar fresco. E estes gajos estão a pedir para eu ir a Freio de Espada à Cinta, falar para uma escola, pagam umas despesas e pouco mais, às vezes chego lá, recebo um ramo de flores que chego ao carro e quando chego a Lisboa já estão murchas, e afinal qual é que é o reconhecimento? Eu não estou a ser sarcástica nem estou a ser mazinha, ok? Nós temos que perceber que os atletas realmente não são deuses, disse a Lélia muito bem, não são deuses, mas são pessoas altamente focadas, porque na hora dos Jogos Olímpicos ou na hora do Campeonato do Mundo ou não sei o quê, têm lá uma forca à espera se não conseguirem atingir os resultados e eles sabem disso. E sabem que precisam de fazer mínimos, e sabem que precisam de se qualificar, e sabem que não se podem lesionar. Agora, vocês todos, em conjunto, entrem na cabeça desta pessoa que está a viver isto todos os dias. E eu vou a conduzir 3 horas daqui para o Porto, vou sentada, por acaso devia estar a fazer massagem, mas não sei o quê, por aí fora. Portanto, isto é tudo dilemas que são fáceis de resolver com uma boa comunicação também entre pares, não é? Explicar ao atleta a importância das coisas, que a sementinha pode servir e se calhar naquela audiência estava um jovem que vai seguir aquele exemplo e que se sentiu inspirado. E é assim que o ciclo continua. Portanto, não é fácil e não tem a solução,
mas temos que continuar. Posso? Manuel Boa de Jesus, fui chefe de missão em Pequim. Por acaso ainda me lembro desta o Alzheimer ainda não me atacou. E não sou o único, muita gente se lembra. E ela acabou de dar um exemplo claro dos problemas que existem e que ela foi resolvendo através da aprendizagem em ação, portanto, em formação. E eu queria recordar que muitas vezes tivemos essa dificuldade, particularmente em Haiti, na preparação dos jogos, que é introduzir os atletas na própria cultura do país para onde vão. Que muitas vezes é extremamente difícil. Neste caso, então, ainda tentámos e fizemos um bocado, inclusive aprender um bocado de mandarim e tudo para poder fazer. Mas não era isso que eu queria situar. Queria situar é que um dos instrumentos que foi aqui falado e que a Susana começa a saber utilizar muito bem é precisamente o da comunicação. E o comitê fez em determinados momentos workshops sobre comunicação que tiveram bastante impacto. Eu estou aqui a ver dois nomes, me lembro bem que usaram bem isso, até o Monteiro e o Nelson Erro. Eu não sei se estavas também, mas é esse tipo, portanto, o athlete speaker é algo que é verdadeiramente um bom instrumento para os atletas poderem depois saber comunicar aos vários níveis de audiência que possam ter. Não utilizar isso é de facto baralhar muito e tornar improdutivo esse mesmo contacto e perde-se por ninharias. Não é só o problema do reconhecimento, é o problema da comunicação. E se continuarem esse projeto, eu acho que é um excelente projeto para poder tornar mais eficaz aquilo que vocês se propõem fazer. Muito obrigado. João, já lhe vou dar a palavra. Vamos continuar. Apenas para situar aqui, porque eu acho que aí existe alguma confusão própria da nossa cultura e vamos voltar um pouquinho atrás do que é que este projeto pretende criar. Ele pretende criar programas em que vamos utilizar o valor do atleta na sociedade para beneficiarmos de alguma coisa. Eu quero que aqui qualquer pessoa me levante o dedo que conheça um programa estruturado em que tenha uma duração, que tenha um orçamento, que tenha uma avaliação, em que os atletas são utilizados no nosso país. A associação está a fazer um projeto. Está a começar, é verdade, já ia falar sobre isso. Diga, José. O IPDJ tem um programa de apoio a um conjunto de atletas em que eles depois participam também em escola, em luta, etc. Pronto, mas um programa de apoio como? Explique-me melhor porque não... Para além deste programa, eu também queria recordar que há a operação indireta. Por exemplo, a Federação de Atletismo tem um programa que se chama Inspiração Olímpica, que é também financiado pelo Instituto. E é precisamente nesta lógica de dar palco aos atletas, no sentido de eles inspirarem outros, inspirarem os seus pais, inspirarem os outros. A Associação de Atletas Olímpicos, não quero falar pelo Luís, mas também está a fazer esse caminho. E também gostava de recordar que Portugal, na presidência que decorreu no primeiro semestre de 2021, colocou na agenda europeia a questão da diplomacia desportiva, no sentido de a expressão que a Sophie utilizou, que era athletes to good use, né? Portanto, no sentido de colocar na agenda europeia precisamente a vantagem da diplomacia desportiva funcionar através de figuras públicas, nomeadamente de atletas de renome. Sendo que a diplomacia desportiva vai também muito além disso, porque neste momento, naquilo que se está a passar na Europa, também teve o desporto foi, pela primeira vez na história,
porque normalmente o desporto está arredado da componente política, mas desta vez, neste conflito, foi das primeiras, foram as organizações escolhidas a tomar posição em primeira linha e alguns atletas que tomaram posição contra aquilo que está a passar, ou posição, sim, contra este conflito. Mas, diz Luís. Só complementar. De facto, quando eu falava da Associação dos Atletas Olímpicos, nós encarámos isto como um projeto, e um projeto de vocação eminentemente social, porque sabemos exatamente construir o projeto, porque fomos perceber qual era o problema, e aqui já nós todos identificámos para haver um projeto tem que haver um problema. Portanto, o problema não é problemático, passa-me a redundância, o que é preciso é identificá-lo. Porque há aqui uma coisa que nós esquecemos, é que estes atletas que estão agora no ciclo competitivo, os tais que não têm tempo, e a falta de tempo é uma coisa que podemos falar sobre isso. Por exemplo, 50% das pessoas na Europa não fazem atividade física por falta de tempo, e não é falta de tempo. Portanto, esse não é decisivamente o problema. Quando estamos a falar destes 800 atletas olímpicos, e que é a minha base do meu trabalho e do trabalho da nossa direção, estamos a falar de indivíduos que estão no ciclo olímpico competitivo e, como diz lá para Alice, necessariamente vão passar ao pós-carreira e necessariamente vão passar a não se lembrarem do apelido da Susana, porque isto é um ciclo de vida. Portanto, são estes que estão no ciclo competitivo que têm que ter a responsabilidade de preparar, são estes que vão mudar o cenário, são estes que têm esta responsabilidade de mudar a percepção e a forma como eles se apresentam e podem desempenhar um papel na sociedade. São os do ciclo competitivo. Esses sim, esses é que têm. Agora, a culpa não é deles. Eu, quando digo que isto é um problema, para mim é uma oportunidade enorme, ainda bem que temos trabalho para fazer. É uma excelente oportunidade. E aí tem que haver uma palavra que é alinhamento, porque Portugal não é alinhado. Mesmo a questão das federações, as federações têm best practice, têm casos de referência, há federações que ganham mais que outras, ganham mais no sentido da performance, das medalhas, etc. E isso quer dizer que alguma coisa estão a fazer bem. Esses casos de referência têm que ser partilhados. E estas entidades todas, estes stakeholders todos do desporto têm que estar alinhados no sentido de um plano estratégico. Eu vou só dar um exemplo para terminar e vou-me calar. A UK Sports, em Inglaterra, transformou a equipa olímpica no terceiro ponto de orgulho em Inglaterra. Primeiro é a coroa, ainda é, a coroa é o primeiro ponto de orgulho, segundo é o NHS e terceiro é a equipa britânica, a equipa olímpica. Mas não é porque eles estão a ganhar muitas medalhas, é porque eles são um reflexo de uma sociedade mais inclusiva, mais solidária, mais moderna, etc, etc, etc. E aí as medalhas aparecem com ética, bem ganhas, e as pessoas têm de facto orgulho. Mas porquê? Porque a sociedade toda, não só os players do desporto, todos os stakeholders se envolveram alinhados num objetivo comum. E é o que falta cá em Portugal. Eu peço desculpa, eu estou aqui a apontar, isto não é a apontar o dedo, o que nós temos de estar é alinhados. Alinhados é o termo. Isto eu aprendi nas multinacionais durante 30 anos. Alinhamento é fundamental. Bom, e isto aqui para dizer, a Sophie identificou ali, nós no nosso projeto identificámos 24 melhores práticas. Eu devo confessar que em Portugal foi extremamente difícil eu conseguir identificar alguma, mas extremamente difícil mesmo. E ela dividiu duas, as atividades que têm um impacto direto e aquelas que são um awareness campaign. Eu identifiquei do IPDJ o programa Be Active, que era o que eu melhor encontrava, mas de resto, e isto como estava a dizer da UK Sports, não é por acaso que os atletas são a terceira maior marca da UK Sports. A UK Sports, nas melhores práticas, tem programas específicos, com orçamentos, com pessoas. Então, acabam os Jogos Olímpicos e eles identificam 10 indivíduos, 10, estou a dizer um número, podem ser 10 ou mais, identificam-nos, treinam-nos, vão desempenhar determinadas funções, são avaliados o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que nós podemos melhorar. Isso são programas. Nós não podemos chamar programas coisas esporádicas de olha, Susana, vens amanhã à escola falar sobre ética. Isso não é um programa. Isso é convidar a Susana para ir à escola. Um programa é uma coisa programada. Uma coisa programada que é, ok, qual é que é o objetivo que nós queremos alcançar? Por exemplo, o IPDJ agora quer começar a trabalhar a questão da igualdade de género no desporto. Ok, porque é que não fazemos um programa em que pegamos aqui numa série de meninas e vamos trabalhá-las para elas saberem comunicar, para elas saberem o que é que vão fazer, o programa vai ter este orçamento, estas pessoas vão ser pagas, vão percorrer o país a fazer atividades,
vamos fazer uma avaliação, no final vamos ver o que correu bem, o que correu mal, a população tem uma perspectiva diferente ou não. Isso é isto que este projeto pretende. É isto que este projeto pretende. E que na realidade em Portugal isso não existe. Isso pura e simplesmente não existe. E eu como atleta, porque também sou atleta, a verdade é que estarem-me a chamar todas as semanas para ir, vem aqui à escola fazer isto, vem aqui fazer isto, eu tenho todo o prazer do mundo fazer, mas são coisas que não têm uma continuidade e que não têm uma lógica. Então acabam por ser e esporádicas, e um bocadinho aquilo que o Luís também está a dizer, quer dizer, eu acabei a minha carreira desportiva, estou num período difícil de transição de pós-carreira, que ainda é um tabu em Portugal, estou a lutar pela minha vida, a juntar os tostões, e depois, se eu disser que não consigo ou não tenho disponibilidade para ir àquilo porque no final do mês tenho as contas para pagar, olha lá, que arrogante, nem sequer tem mais capacidade para vir. Na realidade é porque nós estamos a falar de situações estruturadas. E este projeto é isso que pretende dar. De dizer assim, IPDJ, Federação de Atletismo, Federação de Futebol, clubes, vamos começar a planear atividades, ações, coisas como cabeça, tronco e membros, em que possam valorizar os atletas e que isso possa ter um benefício na sociedade. João, só favor, querias fazer uma pergunta? Era só um desabafo. Pedro, isto foi um desabafo. Boa noite a todos, pelo menos aqueles que eu só estava a ver de costas. O meu nome é João Socorro, já nos conhecemos quase todos. Boa noite ao Presidente, Mário. Eu estava aqui a ouvir o Pedro e de facto há coisas interessantes, porque à medida que as gerações vão passando nesta coisa do desporto, nesta coisa da gestão do desporto, do planeamento, das organizações, das estratégias, o tema há 30 anos é o mesmo. Isto leva-nos a pensar. A única diferença é que nós agora, eu sinceramente, eu tenho que fazer esta parte aqui, eu sei que isto vai ficar gravado. Eu estou apaixonado por aquele lote de alunos que estão ali que eu não conheço com computadores. Porque no nosso tempo nós não tínhamos nem computadores nem tablets, era com papéis e agendas e umas sedentas, mas escrevíamos a mesma coisa. E portanto, tirando esta parte, dizer-vos o seguinte: de facto, são discussões que nós temos há 30 anos, e há aqui pessoas até um pouco mais velhas do que eu, se calhar há 40, e afins. A realidade é esta: planos, projetos, estudos, uns mais aprofundados, outros menos aprofundados, uns apenas nacionais, outros com parceiros ibéricos, europeus ou mundiais. Nós temos em profusão em Portugal sobre o desporto, sobre o que se deve fazer, o que se fez mal, o que se devia ter aferido e não se aferiu, mas a realidade é que faltam aqui, na minha opinião, e já agora eu faço parte da direção da Associação Portuguesa de Gestão do Desporto, entre mais umas coisinhas, já agora referir o seguinte: o que faz falta, em primeiro lugar, é que as coisas depois de feitas saiam das gavetas e sejam aplicadas no terreno. O que faz falta em Portugal é que de uma vez por todas deixemos de pensar na nossa quinta e comecemos a trabalhar em rede, porque fala-se das redes há 20 anos, na cultura pelo menos há 10 anos que já se trabalha em rede, no desporto ainda se anda a pensar nisso. Houve 5 federações que o fizeram agora durante a pandemia e fizeram muitíssimo bem. Estamos a falar da Federação Portuguesa de Futebol, da handball, patinagem, basquete e vôlei, exatamente. E portanto foram curtos exemplos de boas práticas que têm que ser replicados. E depois, eu achei piada há bocadinho quando o Pedro falou aqui numa coisa que eu também sou daqueles que bato, e o Vítor está aqui agora numa posição diferente como presidente do IPDJ. Para quando em Portugal o tão afamado e querido Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo Nacional? Eu sei que a última pessoa que começou a prometer isso, que eu me lembre, foi Laurentino Dias, enquanto Secretário de Estado. Fizemos uns congressos fantásticos, regionais, depois um nacional no Estoril, participou o País Desportivo em Peso, o João Paulo Rebelo, que é uma excelente pessoa, não está já aqui connosco como Secretário de Estado, prometeu no início do seu mandato que isso também teria a luz do dia. Temos um novo Secretário de Estado, fica naturalmente o repto
para que, de uma vez por todas, o plano estratégico desportivo para Portugal veja a luz do dia, ou pelo menos o primeiro draft. Já não é mau, porque se tivermos o primeiro draft, daqui a 4 anos temos o segundo, talvez daqui a 8, 12 tenhamos o documento final. Depois acontece como o INEM, portanto a gente atualiza sempre com base nos censos, 10 em 10 anos. Dito isto, caro amigo, colega Vítor Pataco, o rei que está em cima da mesa, para todos os outros, sobretudo aqui para o Luís, porque eu acho que de facto esta direção dos atletas olímpicos fez um trabalho fantástico, dizer o seguinte: não posso estar na totalidade de acordo com a Susana, porque as grandes referências olímpicas portuguesas são de facto do atletismo, são o Carlos Lopes, é a Rosa Mota, um bocadinho menos a Aurora Cunha, a Fernanda Ribeiro, toda a gente se lembra. O que é que precisamos? Precisamos de comunicar muito bem, precisamos de envolver a comunicação nova, chamadas redes sociais, os streamings, essas coisas todas. Precisamos de envolver a televisão estatal, pelo menos, e para além disso temos mesmo que dar corda aos sapatos, porque há heróis no desporto, há heróis fora do desporto, e o repto é este: se nós juntarmos os nossos heróis nacionais, e não fica mal a ninguém juntar, por exemplo, um Rui de Carvalho, como a Aurora Cunha, como a Fernanda Ribeiro, com alguém da área da música, pô-los todos a discutir as realidades nacionais nas suas áreas, com um bom moderador. Acho que isto vende. E as nossas televisões, gostam ou não se gostam, compram aquilo que se vende. Não é? Exatamente. E portanto era isto. Muito obrigado. Boa noite a todos. Posso apanhar isto como uma pergunta? Desculpem lá, é muito rápido. De facto, o João mencionou aqui mais uma vez uma coisa importante, que é a questão do alinhamento, da comunicação, do marketing, da forma como se gera um projeto desta natureza. E a Associação dos Atletas Olímpicos em um ano passou de 150 associados para 450, conseguiu juntar quase 200 atletas olímpicos num convívio recentemente em Cascais, e isto não foi porque nós temos os olhos bonitos, foi porque de facto utilizámos técnicas de marketing, de comunicação e envolvemos estes atletas. Portanto, dito isto, nós temos um projeto, que é o tal projeto de educação social, de educação eminentemente social, que está à disposição para quem o queira consultar, porque as técnicas que foram aplicadas aí foram técnicas corporativas de comunicação e marketing. E obviamente, contando com o apoio da direção e dos atletas que estão, nesta altura, mais que nunca envolvidos. Portanto, estamos ao vosso dispor. Olá, boa noite. Inês Caetano, da Sports Embassy. Nós temos estado focados aqui no debate em relação ao facto dos atletas poderem ou não serem modelos a seguir, mas a apresentação da Sophie começou com uma questão que eu acho que ainda não foi debatida aqui e que tem a ver com o investimento que é feito, que não está diretamente relacionado com aquilo que é o desempenho desportivo dos atletas. Eu queria deixar aqui algumas questões relativamente a isso. Por um lado, será que nós estamos a investir bem, se depois não temos o retorno? Qual é o retorno que se espera de um atleta quando se investe num atleta? E, portanto, qual é o investimento que é feito em Portugal, com que propósito? E o que é que não está a ser bem feito se, afinal, estamos aqui a falar que não temos retorno por parte dos atletas? Depois, por outro lado, quando falamos de um atleta enquanto modelo, temos estado a falar dos atletas nas escolas, eu pergunto o que é que deve ser feito para que esses atletas sejam modelos no mundo corporativo, porque quando falamos do pós-carreira, sabemos as dificuldades que existem na empregabilidade dos atletas, que muitas vezes não são considerados por não terem um currículo desportivo, que muitos deles não o sabem fazer, porque não sabem transferir as competências do desporto para outras realidades. E, portanto, no fundo, acho que é preciso, ou gostava de ouvir as opiniões, quer da parte dos atletas, quer da parte também do IPDJ, e também por parte do IPDJ tentar perceber o que é que deve ser feito para sensibilizar
sensibilizar todos os outros agentes desportivos. Estamos a falar do atleta, e o atleta tem que reconhecer, tem os seus deveres, mas nós, como abordamos a temática da transição de carreira, percebemos pelos atletas que muitas vezes é o treinador que não deixa, porque ele tem que estar focado, é o dirigente que não aceita, porque eles têm que estar concentrados, e portanto o que é o agente, mas isso é uma percentagem menor. Mas o que é que pode ou não ser feito ao nível, por exemplo, da formação de dirigentes, formação de treinadores, para sensibilizar para estas temáticas que temos estado aqui a abordar. Obrigada. Eu, como não quero ocupar muito tempo, vou ser, em relação ao repto do João Socorro, eu vou dizer uma coisa que pode parecer mal, mas eu digo com alguma frequência que a ausência de um plano estratégico não significa ausência de estratégia. Pese embora entenda que a existência de um plano estratégico, obviamente, é um valor acrescentado para o sistema desportivo. Mas há muitos países que não o têm, assim como há outros que o têm, e é um instrumento muito importante. Em relação a esta questão agora que foi levantada, e de facto eu também tomei aqui nota dessa abordagem inicial, que tem a ver precisamente com a relação que não existe, aliás fizemos esse comentário logo aqui no início, entre o investimento direto e o resultado esportivo. E isso é uma evidência que já existe há muito tempo, portanto é uma evidência científica que existe. Mas também existe uma evidência já de quais são os fatores que são manipulados, e quase todos os países conhecem esses fatores que é possível manipular para os países terem sucesso no plano internacional. A Sophie faz parte de uma equipa que é da Brosler, Brosler, que fez aquele estudo do Suíça, e que eles sistematizaram um conjunto de fatores que hoje estão identificados como novos e que eram conhecidos há muito tempo. E, portanto, significa, e isto vai jogar com aquilo que o Luís Monteiro disse, que não é mais, o fator financiamento é um deles, e aquilo que de facto torna, pode trazer valor acrescentado, pode diferenciar um sistema desportivo de outro, é precisamente a forma como esses fatores são manipulados, e estamos a falar da qualificação dos treinadores, estamos a falar das infraestruturas, estamos a falar da participação internacional, estamos a falar da investigação científica, estamos a falar daqueles fatores que são conhecidos e que são manipulados de forma diferente por diferentes países, e que aqueles que efetivamente têm demonstrado bons resultados são aqueles que têm por trás de todos estes fatores um objetivo, e portanto as organizações que têm uma participação ativa neste processo alinham-se em torno de um objetivo global. Estou-me a lembrar, por exemplo, os holandeses definiram como objetivo principal ficar no top 10 da tabela classificativa dos Jogos Olímpicos. Os ingleses definiram como objetivo, logo a seguir aos Jogos Olímpicos, serem o primeiro país a seguir a organização dos Jogos Olímpicos, conseguir ter os mesmos ou melhores resultados do que como país organizador, porque nunca tinha acontecido anteriormente. E, portanto, depois as organizações e todos os participantes se mobilizam em torno desse objetivo. E aí é o tal alinhamento que o Luís estava a falar e com o qual eu concordo plenamente. Portanto, de facto, o financiamento é apenas um fator, e hoje, felizmente, também nós assistimos a que há muitas organizações que emanam, que é o caso, emanam da sociedade civil e que têm um papel ativo neste processo. E, portanto, temos que incorporar essa riqueza no sentido de a colocar dentro deste alinhamento global. Esse sim faz sentido entre a administração central, o Instituto, o Governo, as federações, os treinadores, os clubes, portanto, todas as partes interessadas ficarem alinhados num objetivo que seja nacional. Portanto, isso sim pode encaixar numa estratégia, num plano estratégico. Bom, a hora já vai longa, já estou aqui a receber indicações do chefe. Vou pedir 2 minutinhos de considerações finais a cada um dos presentes aqui na mesa. Leila. Então, para não me alongar muito, e voltando, se me permitem, não me alongando, mas voltando aqui um bocadinho atrás, há pouco estava-se a dizer o Reino Unido, efetivamente, como um país de boas práticas.
E lá está, não cabe só aos atletas ou às instituições desportivas de darem esses exemplos de boas práticas. Por exemplo, a propósito dos Jogos Paralímpicos de Londres 2012, o Channel 4, que é o canal nacional responsável pela emissão dos Jogos Paralímpicos, gastou €1 milhão a preparar jornalistas com deficiência e teve toda uma equipa completa a cobrir os Jogos de Londres 2012. O mesmo aconteceu agora em Pequim. Toda a equipa do Channel 4 era composta por jornalistas com deficiência. O que é que isso veio a fazer? Veio a criar um impacto tremendo na sociedade com a diminuição do desemprego nas pessoas com deficiência. E, portanto, não é só responsabilidade nossa de estar ligada ao desporto. Efetivamente, é a responsabilidade de toda a sociedade realmente envolver o desporto no sentido de o tornar transversal a todas as áreas. Em relação aqui à pergunta que a Inês fez, nós temos mesmo que preparar os nossos atletas até para bem das nossas instituições desportivas de futuro, porque se nós conseguíssemos de futuro sentar os atletas à mesa também nas nossas instituições, federações, comitês, associações, eles trarão certamente um conhecimento que é fundamental, que é do atleta que esteve em campo e, portanto, quanto mais nós os trabalharmos, os treinarmos para depois ingressar quer no mercado de trabalho, quer na área dos dirigentes, vamos ganhar muito com isso e, portanto, é insistir fortemente nesse ponto. E não nos faço perder mais tempo. Muito obrigado. Professor. Então pronto, Susana, força. Eu gostava de pegar numa palavra que já foi dita várias vezes e que realmente é pouco utilizada. Nós, como o João disse muito bem, andamos há anos a fazer análises. A Assembleia da República tem muito hábito de constituir comissões e analisar as situações e depois fazer perguntas e respostas e não sei o quê. Mas a verdade, e pegando na gestão de desporto, já que sou licenciada também em gestão de desporto, pegue na sua ideia e faça no evento. É uma ideia excelente de juntar várias áreas e discutirem a elite, as nossas elites. Quantas vezes nestes processos todos, nestes planeamentos, nestes projetos, nós analisamos os impactos e depois pegamos nessas consequências, nesses impactos e voltamos ao início para refazer o programa e fazê-lo melhor? Eu deixo a pergunta, porque uma das coisas que nós sabemos perfeitamente é que não se pode gerir aquilo que não se mede. E, portanto, se não se faz o processo todo, montar o plano, pô-lo em execução e depois analisá-lo, mas verificar quais os impactos que aquele plano teve, de pouco vale. Não passa de uma atividade esporádica que se poderá repetir eventualmente. E é isto que provavelmente há bocadinho estavas tu a tentar chamar a atenção em relação aos projetos, que era, nós não sentimos que as coisas têm sustentabilidade. Outra palavra que nós temos que estar habituados a usar, efetivamente, que é impacto e sustentabilidade. Porque projetar, programar, planear, já se fala muito e há muito tempo, análises, mas temos que passar realmente a essa prática. Depois eu gostaria de pegar nas palavras da Inês, excelente e muito assertiva. Realmente é verdade, nós em Portugal, e não só, acho que é um pouco a nível mundial, não nos preocupamos muito com o que vai acontecer daqui a 20, 30 anos, não é? Mas os atletas têm duas certezas na vida, mas essas são sem dúvida. Os atletas de alto rendimento um dia vão deixar de ser atletas de alto rendimento e outro é que vamos todos morrer. Não há alternativa. Isto é certo, ok? E portanto, se todos sabem que vão ter o final da sua carreira, não sabem quando, mas vão ter, é necessário sensibilizá-los para esse momento de transição. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque há 15 anos o Comitê Olímpico Internacional deparou-se com vários casos de suicídio na comunidade desportiva, principalmente nos Estados Unidos. E passou a ação em que quis montar um plano que criasse sensibilização neste grupo de atletas, mas de atleta para atleta, peer-to-peer. E porquê é que eles decidiram fazer o programa que montaram, que hoje chama-se Athlete Career 365, e o objetivo é que os atletas pensem num plano B, efetivamente, ou seja, fez o estudo, perguntou-se como é que era
a sensibilidade em relação à transição de carreira, e todos os atletas respondiam o mesmo: sim, eu vou terminar a carreira um dia, sim, eu estou a estudar, estou a tirar o meu curso na universidade, ou eventualmente vou encontrar um emprego. Não havia ninguém que não tivesse pensado no assunto, mas não havia muita gente que tivesse um plano e que tivesse uma estratégia montada, mesmo que essa estratégia viesse a falhar, pelo menos era melhor que nenhum. Então a sensibilização necessária era que quanto mais jovens os atletas entrassem no alto rendimento, mais cedo tivessem a noção que precisavam de pedir ajuda, principalmente aos mais velhos. Voltamos a falar dos exemplos, dos role models, dos mentores, dos tutores, dos pais, dos professores, das organizações que têm essa responsabilidade de ajudar estes jovens de alto rendimento a programar essa transição. E depois então falamos no resto, que é o quê? A responsabilidade de que quando terminam a carreira, então têm material suficiente para passar, as mensagens. Pronto, e era só isto que eu queria dizer. Neste caso, o Comitê Olímpico de Portugal está alinhado com o Comitê Olímpico Internacional e nós temos formações e workshops com os nossos jovens atletas, em especial com aqueles que estão no projeto olímpico, como é óbvio, mas está aberto a qualquer atleta que queira participar. Posso só dizer uma coisa? Sim. Que há uns dias na Futurália, depois do jovem recebida, a moderadora numa conversa com ela, atleta, e o Pedro, que é campeão do mundo olímpico. Se há querem sobre esta conversa, portanto, foi o Pedro Jorge, foi no vosso stand, eu se calhar sugeria que vissem essa conversa, ela e o Pedro foram fantásticos e dá resposta a isso tudo. Pronto. Luís, essa conversa dela. eu achava que só tinha 15 segundos, graças à Susana, agora já não tenho. Os 2 minutos da Susana são especiais. São os 2 minutos. Eu vou fazer isto em 30 segundos. Financiamento, sublinho completamente aquilo que o Vítor Pataco disse. Não é o problema. Financiamento não é o problema, é a direção, a forma como nós apresentamos o plano e a forma como utilizamos o financiamento. Queria-vos só dar uma dica que, em relação à Associação dos Atletas Olímpicos, nós temos uma proposta de valor e essa proposta de valor está feita de maneira a que, de facto, consigamos obter aquilo que queremos das entidades. É uma promessa, mas é uma promessa cumprida. Portanto, proposta de valor é importantíssimo. Qualquer federação, qualquer entidade tenha uma proposta de valor para que percebam o que é que nós podemos oferecer de valor acrescentado. Em relação ao projeto, pronto, isto é básico, não é? Nós, para agarrarmos uma situação destas, temos que identificar o problema e depois passar pelas várias áreas do projeto e entregar, como os americanos dizem, deliver. E obviamente tudo muito mensurável, porque, e eu vou só dar um exemplo, nós neste momento acabamos de assinar 2 protocolos, vamos entregar 25 cursos de empreendedorismo para atletas olímpicos, no fundo para perceberem como é que se monta um negócio, como é que podem utilizar as ferramentas de marketing, de comunicação, etc., para montarem o seu próprio negócio, e isto foi financiado com uma proposta de valor, com 2 entidades que agarraram logo no projeto e que os atletas também estão a agarrar a oportunidade, porque é uma oferta de grande valor acrescentado. Portanto, aqui não há rocket science, há apenas utilizar o valor que nós temos nas organizações e entregar aquilo que prometemos. Mais uma vez, aquilo que fazemos na associação está disponível para poderem... Já vai terminar e eu não vou fazer propaganda. Pedro, deixa-me só dizer uma coisa, desculpa lá. Não temos mais tempo. Não temos mais tempo, o Presidente aqui não me autoriza. Eu quero só dizer... Vem no seguimento do que o Luís estava a dizer. Envolvam, por favor, as autarquias nesses vossos processos todos, está bem? Pronto, só isto. Corporatividade. Muito rapidamente, eu dou por encerrado em nome do Presidente do Senado. Eu queria só, muito rapidamente, dar 2 notas. Uma é que eu acho que, de facto, a insatisfação é sempre um motivo de inspiração e de encontrarmos novas soluções. E nós, nesta sala, contrariamente ao estudo, que tinha ali muito otimismo, nós temos sempre aquela tendência para depois trabalharmos sobre os problemas e sobre a insatisfação, o que não é mau. Agora, eu quero deixar aqui também uma nota de esperança e de reconhecimento pela evolução que o desporto português fez nestes últimos anos. É preciso não nos esquecermos disto. Estamos muito longe e, portanto, evoluímos muito. Mas, especialmente,
aqui uma nota de esperança, de expectativa, precisamente porque eu vejo aqui nesta sala, e tenho acompanhado também de fora, vejo jovens como o Pedro, a Inês, vejo aqui um conjunto de jovens que são alunos, são estudantes, e é neles também que está a expectativa de mudança. E, portanto, vamos embora. E por isso deixo esta palavra positiva. E em nome do PANAT, vamos Muito obrigado a todos pela vossa presença. Eu vou pedir a apresentação à Sophie e depois nós arranjaremos a melhor maneira de disponibilizar essa apresentação a todos os presentes, ok? Muito obrigado, boa noite e bom regresso a casa.